Olá, bem-vindo ao programa Estação Saúde. E aqui conosco, já no primeiro bloco, o Dr. Constantino Giovanni, que é o nosso consultor na área de pediatria desta semana. Doutor, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. É um prazer estar com vocês hoje aqui. Agradeço em meu nome e em nome da Sociedade Paraibana de Pediatria esse espaço concedido para que a gente possa falar um pouco sobre as questões relacionadas à infância e hoje especialmente à alimentação e os distúrbios alimentares da criança. Com certeza, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master, o grupo Alex Filho, prazer tê-lo conosco. Pois é, se você tiver criança em casa ou conhece alguém que tem criança, seu sobrinho, o seu filho, seu primo, seu parente, o assunto de hoje é obesidade infantil com ele, nosso consultor dessa semana na área de pediatria, Dr. Constantino Giovanni. Doutor, nós vamos pedir a primeira imagem para entender melhor, né, tem tudo a ver com essa pergunta. A primeira imagem na tela da TV Master. Vamos à imagem. Primeira imagem. Olha só, nós temos aí uma imagem, logicamente é uma imagem que mostra 3 crianças e 3 fases diferentes. A pergunta é a seguinte, quando é que uma criança, no caso, é considerada obesa? A obesidade infantil, ela, para nós pediatras, ela é um diagnóstico feito em função da faixa etária e em função do peso da criança e altura para aquela faixa etária. Existe um índice, que é o chamado Índice de Massa Corporal, conhecido como IMC, que é variável da infância até a fase adulta e que nós temos gráficos específicos para a classificação. O que nós vemos aí são 2 extremos, uma criança muito magra, uma criança já com uma característica física de obesidade e no meio uma criança com um padrão intermediário, o que não necessariamente significa uma criança plenamente saudável. Ok, vamos para a próxima imagem, aí está a mensagem desta semana. Obesidade infantil, uns quilos a mais hoje, uns anos a menos no futuro. Doutor Constantino, de volta ao estúdio, isso na realidade, essa frase, essa mensagem, é a pura realidade? É a pura realidade porque a gente sabe, e isso de há muito tempo e agora de maneira muito mais clara e muito mais confirmada por pesquisas, que a alimentação da criança e o peso da criança nos primeiros anos de vida vão ser determinantes de algumas doenças do adulto e que, por isso, essas doenças podem ser plenamente evitáveis ou reduzir o seu impacto na idade adulta quando a criança é pequena. Aliás, por falar em doenças do futuro, vamos conhecer uma delas, um vídeo que nós selecionamos da internet na tela do Estação Saúde. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Olha só, vamos ver a imagem em relação à questão
da obesidade. Enquanto ele coloca as imagens, doutor, já posso dizer que a obesidade é um caso de epidemia no Brasil? Os dados no Brasil ainda são dados não tão amplos como em outros países que a gente tem. Mas isso é uma característica mundial. Hoje nós podemos dizer que algumas doenças que só se encontravam em adultos se encontram em criança, o que de certa forma é uma medida indireta da presença da obesidade infantil, como nós vemos nessa foto, em que a criança faz uma prega lateral demonstrando o excesso de gordura abdominal. E o aumento da circunferência abdominal em jovens e em adultos é um dos maiores fatores de risco para a ocorrência de alterações vasculares. E possivelmente aquela criança da imagem anterior, há uma possibilidade de ter uma vida sedentária, não é isso? Pela imagem, né, que dentro do que é a característica da criança hoje, você pode, a princípio, né, lembrar muito dos erros alimentares cometidos na primeira infância, nos primeiros anos de vida, aliada a uma atividade física reduzida, o que normalmente vai gerar esse tipo de problema. E lembrando que uma criança gordinha na infância é um adulto que dificilmente vai conseguir perder peso. Porque a perda de peso ela é muito dificultada porque ela inclui uma reeducação alimentar e uma reeducação do estilo de vida de cada um. Ok, vamos ver mais imagens. No caso, a gente está vendo uma criança bem menor. Nesse caso, existe alguma relação com a genética numa situação como essa? Existe. Agora, o fator genético, nessa idade, ele não é um fator tão preponderante assim para o excesso de peso. A ideia que sempre a gente teve de criança é que a criança bonita é a criança gordinha. Isso mesmo de forma inconsciente está incutido na nossa lembrança. Então, aqueles famosos concursos de crianças bonitinhas, né, que se tinha antigamente, nunca incluiu criança com peso adequado para a sua idade. Era sempre a criança gordinha, sorridente e feliz. E a criança gordinha, sorridente e feliz pode ser um adulto obeso e triste. Ok, outra imagem. Vamos ter outra imagem agora. Uma questão também, muito nas escolas, se verifica muito essa questão da atividade física. Esse aí é um fator importante, no caso, para reverter esses quadros? A educação para a atividade física ela é tão importante quanto a educação para a atividade alimentar, para a atividade prática da criança. Então, tudo isso que nós estamos vendo nessa imagem fazia parte da infância. Hoje em dia já não é mais um retrato da infância esse tipo de atividade. Então, as nossas crianças hoje, elas não têm mais atividade física com amigos. Essas atividades são limitadas pelo excesso de atividades escolares, o número de aula, as aulas de reforço, a criança mesmo pequena já está no curso de línguas, já está em outras atividades, o que faz com que a atividade física seja restringida. Muitas vezes, há atividades que se limitam a 40 minutos, 2, 3 vezes por semana. Então, o que a gente sempre chama a atenção dos pais é que criança precisa brincar. Criança precisa brincar com criança, porque o adulto não dá conta da atividade da criança. Bem, para finalizar, doutor Constantino, o senhor viu algumas imagens de alguns lanchinhos, né? Que é bem característico nas escolas, e não só nas escolas, e agora também tem filas e mais filas em restaurantes do fast food. A questão, antes de falar a questão da alimentação em si, o senhor tem 1 minuto, não sei como é que vai conseguir, mas vai conseguir com certeza. Com relação ao tratamento da dislipidemia, e depois um pequeno comentário a respeito dos lanchinhos. O tratamento da dislipidemia inclui essencialmente a educação familiar. A criança que fica dislipidêmica, ela já traz em si uma história familiar de educação alimentar inadequada. Então, o primeiro passo é orientar a família, reeducar a família, desmistificar a ideia de que criança gordinha é criança saudável. Segundo passo é aumentar a atividade física da criança, é fazer com que a criança seja criança no seu brincar, que ela possa correr, que ela possa pular, interagir com outras crianças e não ficar limitado àqueles jogos de game station, limitados aos jogos de vídeo, de computador, a assistir televisão. A criança precisa correr, precisa pular, precisa se divertir como criança. O terceiro aspecto, quando essa reeducação alimentar e essa reeducação de atividade física não é adequada, é o uso de medicamentos que vão controlar não somente o nível desses lipídios, mas também que vão atuar sobre a característica alimentar da criança.
Em relação aos lanchinhos, o que deve ficar muito claro é que nenhum pediatra quer ou deve proibir criança de comer qualquer tipo de alimento. O que deve ser feito é que essa distribuição desse alimento durante a semana e nos finais de semana seja adequado para não gerar doença na criança. O que nós estamos vendo hoje é a criança adoecendo por um mau hábito alimentar. E muitas vezes a maior dificuldade que se tem é de demonstrar aos pais que eles têm alternativa a esses lanchinhos, né, para que essa criança tenha um padrão alimentar adequado. Quando a gente vê em programas de televisão um método de reeducação alimentar, a gente vê que muitas vezes quem precisa se corrigir são os pais, porque eles dizem, meu filho não come, meu filho não gosta, quando na verdade foram eles que introduziram esse alimento para a criança. Sempre, sempre, sempre a gente tem que lembrar, criança não faz feira, criança não tem cartão de crédito, criança não tem salário, quem está comprando o alimento inadequado para essa criança, então são os pais. Então, são os pais que têm que assumir primeiro a sua responsabilidade sobre o padrão alimentar, sobre a oferta alimentar que eles estão introduzindo na sua casa aos seus filhos principalmente. Então, são eles que têm que se corrigir primeiro para que a criança possa posteriormente se corrigir. Eu não vou gostar de um alimento que minha mãe diz que eu não gosto. Não tem como. Se minha mãe diz, meu filho não gosta de feijão, se minha mãe está dizendo que eu não gosto, é porque realmente eu não gosto. Isso não deve ser bom. Se eu não vejo minha mãe ou meu pai comer salada, ter uma alimentação saudável no seu dia a dia, é porque aquilo não deve ser bom para mim. Se não é bom para o meu pai, se não é bom para minha mãe, não é bom para mim. Então, os pais têm que entender que são eles os maiores propagandistas de alimentos para os seus filhos. São eles que dão exemplo em casa. Então, são eles que têm que se corrigir. Ok, bem, foi show, realmente. O nosso consultor dessa semana, Dr. Constantino Giovanni, que foi o nosso entrevistado dessa semana.